Vamos seguir a nossa programação. Temos agora o painel 3, Perspectivas, Pilares e Papéis para fomentar uma educação antirracista. Uma homenagem ao professor Milton Santos. Sim. Perfeitamente. Eu peço que a nossa mediadora, Edinalva, cadê a Nalvinha? Ela deve estar aqui atrás. Nalva, pode voltar, tá, meu amor? Cadê ela? Está aí? Ela deve estar aqui atrás, Isso. A Nalva vai ser a nossa mediadora. Aí, ó, o seu fã-clube. E vai me ajudar a receber os nossos palestrantes, que são Marcela Coelho, diretora de Mobilização e RI de Todos pela Educação, Marcelo Gentil, presidente do RI do Olodum, e Vitor Del Rey, CEO e fundador do Instituto Gueto. Muito feliz em receber aqui os nossos convidados e convidada. Nós vamos fazer uma primeira rodada de apresentação com autodescrição. E aí eu já vou falar a primeira pergunta, porque aí aí vocês se apresentam e já comentam sobre ela. Como as organizações sociais elencam critérios de prioridade para apoio de projetos com recorte antirracista e como as empresas interagem com essa necessidade. Tá bom? Eu vou pedir para o meu amigo Vitor começar. Falar com fãs é mais legal, né? Ai, meu Deus. Pô, vida boa. Nalvinha, eu me apresento e já respondo. Primeiro você se apresenta, faz a autodescrição e responde. Depois beleza. Vai ser a Marcela, depois eu venho aqui para o Marcelo. Beleza, eu sou Vitor. Uma coisa interessante sobre mim que quase ninguém sabe, porque eu também não sabia, é que talvez há um mês eu fui diagnosticado como um adulto com TDAH. Então, aí, ó, parceira aí. Então, eu fiz lá todo o processo, descobri que sou adulto com TDAH. Eu estou lá no Rio e sou presidente... Estou, né? Porque tudo é transitório. Estou presidente do Instituto Gueto. E aí, se eu pudesse sugerir uma resposta para essa sua primeira pergunta, eu penso que os critérios que as organizações, e aí eu faço parte delas, a gente utiliza para definir programas, né, de diversidade, pensando nessas ideias de educação antirracista, elas passam um pouco por entender a realidade que a gente está, né? Então, é preciso olhar alguns dados muito básicos, como na perspectiva econômica, e aí quando você faz lá a pirâmide, a gente vê lá que a mulher negra é a base da pirâmide. Sim. E que, enfim, logo veio o homem negro. Então, isso é suficiente para a gente entender que, se a gente quiser ter uma política de desenvolvimento econômico, de mobilidade social eficaz para a comunidade negra, a gente precisa começar a olhar para as mulheres. Mas acho que uma reflexão que a gente faz pouco é que, quando a gente olha para a pirâmide no que diz respeito à educação, a base da pirâmide é o homem negro, que é o menos escolarizado. Então, isso também é uma sugestão de que, se a gente for fazer políticas eficazes na área de educação e tentar, de alguma forma, resgatar a base da pirâmide, aí a gente tem que olhar para homem. Mas, como a gente é comunidade, né, se a gente está nessa perspectiva africana, muito embora em diáspora, se a gente pensa em comunidade, a gente sabe que a gente precisa olhar para homem e para mulheres, e também entendendo que hoje, na verdade sempre, né, há várias formas de ser homem e várias formas de ser mulher, né? Então, a gente transita entre esses gêneros e, enfim, também tem as pessoas que não têm gênero, escolhem ser sem gênero, não binário, por aí vai. Então, eu acho que tem essas perspectivas para a economia, para a educação, mas eu acho que, aproveitando esse gancho que é o professor Milton Santos, né, o homenageado, por acaso, essa semana, eu me dediquei a ler e ouvir Milton Santos. Né? Eu não sabia, fiquei surpreso e emocionado. E o professor Milton Santos, ele fala sobre território,
né, que o território e o conceito de espacialidade, ele tem tudo a ver sobre como a cidade é distribuída. A cidade, ela não só escolhe os pobres, e aí é Milton Santos que está dizendo, como ela cria pobres. E aí, quando você estuda ciência política, que foi um pouco da minha formação, a gente percebe na literatura que os locais mais distantes do centro são os locais que recebem menos políticas públicas, que é dinheiro, equipamento, e por aí vai. E aí, quando você cruza os dados entre pobreza, territorialidade e raça, você descobre que os lugares mais pobres são os lugares onde estão os pretos. E aí você pode perguntar, o lugar é pobre porque tem preto ou é preto porque é pobre? Né? Então, são questões que a gente precisa colocar, e eu acho que com muita propriedade as nossas organizações analisam isso e fazem seus critérios. É óbvio, né? E aí não vou falar pelo mestre aqui, que estou muito nervoso, está do lado dele, que eu não sei nem o que dizer, eu fiquei muito nervoso. Só do Lodum, gente, pelo amor de Deus. Acabei de assistir Ó, Pelourinho, tirei foto com Lázaro, então estou meio... Né? Então, mas, por exemplo, quando a gente olha para algumas organizações que entendem a cultura como esse mecanismo, é porque elas estão tentando dizer que é preciso reforçar uma identidade cultural e étnica de um povo que foi trazido para cá. E aqui é o Ocidente, muito embora a gente é o quintal do Ocidente, né? Porque a gente é terceiro mundo, é sul global. Mas, ainda assim, o reforço das nossas identidades, que vem a partir das nossas danças e por aí vai. E aí a gente pode até pensar nos conceitos do Exu, como, né, a boca que tudo come, o que ele vomita? Ele vomitou samba, vomitou maracatu, ele vomitou forró, ele vomitou uma série de coisas que são modelos de resistência que a gente tem. A antropologia vai chamar isso de antropofagia, né? Mas a gente já sabe disso e a gente usa isso não só como modelo de resistência, mas também modelo de co-construção, de resolução para problemas que não foram criados por nós, foram criados por uma sociedade branca, racista, e que precisa agora também entender a sua corresponsabilidade com tudo isso. Eu vou parar por aqui para ouvir os demais. Obrigada, Vitor. Marcela, por favor, se apresenta, autodeclaração. Desculpa, não, eu posso só fazer minha autodescrição? Desculpa, acabei não fazendo. Pode. Desculpa, perdão. Eu sou um homem negro, eu estou de barba, eu estou com... O que é isso aqui, Marcelo? Foi você que me emprestou. Que nome você dá? É um casaco bege que a Marcela me emprestou. Estou com uma blusa que também é meio bege. Uso Black Power. Estou com uma calça azul e um tênis que nessa luz fica azul, mas ele é cinza. Obrigada. Alô? Bom, primeiro, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. Agradecer o Gilberto, o Gibson, enfim, todos, né, os colaboradores e as pessoas que lideram aí o Pacto de Promoção da Equidade Racial. Eu acompanho o projeto desde o início, então acho essencial a gente ter um dia como esse, né? Na verdade, são 2, infelizmente eu não vou conseguir estar aqui amanhã. É uma tarefa difícil falar depois do Vitor, ele é muito mais culto do que eu e muito mais bem preparado. E está charmoso aí com o meu casaco, eu falei que ficou melhor nele do que fica em mim, então está quase levando para casa dele. E o Marcelo eu não conhecia pessoalmente, mas já tive várias vezes no Lodum, então também estou duplamente nervosa. Se você está nervoso do lado dele, eu estou nervosa do lado de vocês dois. Fazer minha autodescrição aqui, eu sou uma mulher branca, cabelo escuro, abaixo do ombro, estou acima do peso, com uma blusa branca, uma calça azul e uma bota preta. Eu acho que a primeira, né, que eu queria começar falando de forma muito breve, assim, quando eu cresci e descobri o privilégio de ser uma pessoa branca, eu comecei a correr atrás, assim, de estudar, de tentar, de alguma forma, entender como era o mundo das pessoas que não tinham tido a mesma trajetória que eu. E eu acho que estava conversando até antes, né, Vitor, no camarim, assim, que eu nunca vou conseguir me sentir
como as pessoas negras se sentem no Brasil, mas como que, de alguma forma, e aí há alguns anos as pessoas falam assim, não, o nome de tudo que você faz, Marcela, chama Branca Aliada. Mas aí, de uns anos para cá, acho que aliado é muito pouco no país racista que a gente está, então acho que a palavra corresponsável, acho que tem mais, você até mencionou, né, Vitor, mas eu acho que é mais essa dívida histórica e nesse país racista que a gente vive, onde pessoas brancas como eu tenho vários privilégios por causa de muita dor, por causa de um país escravocrata. Então, acho que... e não é uma fala piegas, de abertura, porque eu estou nesse... Mas realmente tem sido um processo intenso, assim, de leitura, desde Cida Bento, Sueli, professora Conceição Evaristo. Eu acho que... E para abrir, eu queria... O Todos pela Educação, e aí eu vou entrar um pouco nos dados de educação e comentar um pouco, e aí e de forma mais específica, responder a tua pergunta. O Todos pela Educação, esse ano, fez uma reflexão, um evento muito interessante, sobre a agenda de educação antirracista, educação étnico-racial, com indígenas, quilombolas, pessoas pretas, enfim, pardas. E a gente fez uma discussão super rica, foi a plateia mais diversa, tanto no palco quanto na plateia, que o Todos tinha feito um evento. E a professora Petronilha, que eu imagino, quantos de vocês já conhecem ou leram a professora Petronilha? Acho que uma parte razoável da plateia. Para quem não conhece, acho que... Exatamente. Só isso, né? Só... Acho que vale uma... E aí foram 2 dias assim, de uma reflexão super intensa, secretários, secretárias, e muito dessa junção que eu acho que é o grande poder convocatório que o Todos têm, de reconhecer quem já está há décadas nisso, lutando pela 10639, pela implementação e de todas as outras legislações, mas não adianta ter a legislação e não ter ação. Então, assim, a legislação é um primeiro passo, mas o quanto você consegue, de fato, avançar, né, para que isso se efetive. E aí a Petronilha falou um negócio que eu acho que, assim, se o evento não tivesse tido nada, tivesse tido só a fala da professora Petronilha, com esta frase, eu acho que é a síntese da reflexão que eu queria trazer para todos vocês aqui. Que ela disse o seguinte: a educação das relações étnico-raciais não é um conteúdo, mas sim um projeto de sociedade. Qual país nós queremos? Qual sociedade nós almejamos e o que estamos fazendo para isso? Então, acho que a gente não está falando sobre educação pública, mas a gente está falando que passa pela educação pública, né? Com equidade, mas eu acho que é um projeto de nação, assim. Então, acho que com isso que eu queria abrir a reflexão do nosso painel, a minha parte, especificamente sobre educação, e contar um pouco de qual que é o papel do Todos nesse sentido e como que a gente pretende também avançar, porque acho que não basta se reconhecer, mas como que você vai avançar de forma muito objetiva e propositiva para o futuro, né? Esses temas não tinham uma centralidade na discussão do Todos pela Educação, uma organização de 17 anos que luta para melhorar a educação pública no Brasil. Mas acho que desde o início tinha uma consciência de falar que a educação de qualidade não vale se é uma educação para poucos. Educação de qualidade tem que ser para todo mundo. E aí, de 4 ou 5 anos para cá, não sei exatamente, eu não estava no Todos, eu sou super recente no Todos, então eu estou contando uma história da qual eu não fiz parte, porque eu estou há 6 meses, 7 meses. Começou a ter uma discussão, não tanto promovido pelas lideranças, mas pelo time do Todos. E aí o Todos passou a ser uma organização cada vez mais diversa, criou o comitê de diversidade, vaga afirmativa para contratação. Hoje a gente tem mais de 50% da organização de pessoas negras, começou a ter um letramento racial intenso, com ênfase na liderança, enfim. E eu acho que, mais do que fazer isso só para dentro, né, tem uma coerência entre o que você faz dentro e fora, é também usar todo o poder de advocacy que o Todos tem, e que, de alguma forma, já vinha sendo feito, mas foi muito aprofundado, eu diria,
de qual que é o nosso papel na discussão, como uma instituição reconhecida que é, nessa reflexão. E aí já tinham algumas coisas, a gente já fazia o Anuário da Educação Brasileira e já fazia o recorte racial quando vários dados não mostravam isso. Então, artigos, especialmente pautando a imprensa, né, que a gente tem um poder grande aí de pautar a imprensa, fazendo esse recorte e falando cada vez mais desses temas que muitos ainda não falavam. Né? Para vocês terem ideia, o próprio IDEB, né, que é um dos índices mais utilizados, não tem recorte racial. O Programa Nacional de Educação não tem metas específicas para equidade racial. Ele vai ser revisto no ano que vem. Então, a gente tem refletido como a gente incide nas políticas públicas, especialmente nas que estão por vir no ano que vem, e a gente aprofunda essa discussão. Junto com a Maim, há alguns anos a gente começou uma discussão e fez um documento de ERER, ajudando a pautar as políticas públicas. Então, foi uma coalizão, e aí com várias organizações envolvidas, e a Maim, né, foi a co-realizadora, então todos e Maim fizemos esse documento. Esse documento está disponível para quem quiser, Equidade Étnico-Racial na Educação. É um documento com recomendações de políticas públicas para equidade étnico-racial para governo federal e estadual. Foi feito a muitas mãos, todo o conselho desse documento foi feito por pessoas negras. Então, o Todos não está de forma alguma como protagonista nisso, mas está reconhecendo as vozes do campo que já há décadas atuam. Acho que eu falei demais, né? Tinha uns dados que eu queria... Posso só finalizar com os dados que eu acho que é essencial para trazer na discussão? E dado que a plateia... Eu acho que é muito diversa em termos de trajetória, tem pessoas de empresas, de governo. Se fosse uma plateia 100% de educação, eu nem falaria esses dados, porque eles são super óbvios, mas acho que numa plateia que tenha diferentes trajetórias, eu acho que vale. Eu trouxe... Tem números, eu vou falar apenas 3 deles para vocês, para corroborar, né, o que a gente já comentou. O acesso à conclusão de estudantes pretos e pardos no ensino médio ainda equivale a uma década de atraso. A gente está uma década de atraso no ensino médio. O acesso ao ensino superior, apenas, isso é o dado da PNAD de 2022, apenas 18% dos jovens pretos ou pardos de 18 a 24 anos estavam cursando o ensino superior em 2022, enquanto 35% dos brancos dessa mesma faixa etária estavam. E uma última em relação ao abandono escolar, que é seríssimo da juventude, que é a seguinte: pessoas de 14 a 24 anos que não frequentam a escola com nível de instrução inferior ao ensino médio completo, em 2022 o dado, 9 milhões e meio de pessoas. O que mais chama a atenção desse dado? A desigualdade de raça e cor. Destes 9.500, 70% são pretos ou pardos e 27% são brancos. Assim, tem inúmeros dados sobre isso, os dados são alarmantes. Assim. É uma tragédia que a gente vive neste aspecto, e eu acho que esse é um desafio a ser enfrentado por toda a sociedade. Né? E acho que pessoas brancas, de forma muito ativa, mais do que falar, precisam agir e abrir os espaços de poder. É o que o Todos tem tentado fazer, e eu aqui, como estou representando Todos, eu na pessoa física, né, em toda a minha trajetória já tenho feito, mas agora, né, nesse chapéu do Todos, é provocado como que a gente coloca organizações que tradicionalmente há décadas têm lutado por essa agenda, seja CERT, Gueledés, eu não vou citar, porque também posso ser injusta, né, mas tem muitas organizações, mas como vocês colocam as pessoas na mesa para que essa discussão esteja em políticas públicas por as pessoas que também têm um lugar de fala e que há décadas estão lutando, né, e como que a gente traz isso e, de alguma forma, abre os espaços de poder onde Todos já está nessa advocacy, para que as organizações reconheçam as vozes de organizações que têm legitimidade, têm credibilidade, têm muito, muito conhecimento acumulado, e como que a gente avança. Eu me alonguei bastante, passei do meu tempo, né? Não, mas na próxima eu faço bem curtinho. Deixa eu te dizer, não ultrapassou, e você contemplou parte de uma pergunta. Então, na minha segunda rodada, eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais sucinta, mas está perfeito, que faz parte da nossa pergunta, assim, você contextualizar. Então, agora é com o Marcelo. Quando eu penso em Olodum, eu penso na minha identidade. Ali na minha juventude, eu me tornei negra, e muito do que eu vi de cultura
foi com base ali na década de 70 com o Olodum. Estou muito feliz de estar com você aqui. A minha pergunta para ti, né, que é a primeira, então que você se apresente, faça a autodescrição e que você possa falar sobre essa priorização, né? O que você tem percebido no recorte antirracista na relação com as empresas, né? Como as empresas interagem com a nossa necessidade de organização que atua com a pauta antirracista. Posso falar um pouquinho em pé? Com certeza. Boa tarde, galera. Quando terminou a explanação anterior, foi colocada aqui uma música de Gilberto Gil. O painel, esse painel é em homenagem a um dos geógrafos que está na galeria, dos maiores geógrafos do mundo, que por acaso é um baiano, professor Milton Santos. E o Olodum é uma instituição baiana, essa instituição que talvez tenha a marca mais conhecida do Brasil no exterior. Como vocês botaram Gilberto Gil, eu vou me inspirar em Gilberto Gil, vou tirar esse crachá. Gilberto Gil diria assim: um segurança me pediu um crachá, eu disse nada de crachá, eu sou um escrachado, um escrachado lá no fundo de um galpão abandonado. Não é que eu queira ser escrachado, não, mas é que eu tenho o maior orgulho de exibir essa marca. Essa marca nos identifica, falar na Bahia é pouco, nos identifica no Brasil, nos identifica em qualquer lugar do mundo. Nós voltamos recentemente do Egito, e na nossa ida para o Egito, nós passamos por Doha, no Catar. Eu até brinquei com o pessoal, como eu fui na frente, e os pessoal se preparem que no aeroporto, em Doha, vocês vão tomar um tremendo baculejo. Baculejo é aquelas abordagens, né, que o pessoal pega de tudo que é jeito, né? E eu estava de camisa do Olodum, claro, não escapei do baculejo. Uma hora a pessoa perguntou: você é do Brasil, né? É do Olodum, Michael Jackson. Eu digo, exatamente isso. Pois bem, eu vou me apresentar começando a dizer o seguinte, que primeiro eu quero fazer aqui trazer aqui uma realidade, porque hoje eu já fui apresentado 2 vezes como fundador do Olodum, né, por Vânia e por Carol. E eu não sou fundador do Olodum, nem eu, nem João Jorge, que até abril desse ano era o presidente do Olodum. Mas nós somos, sim, responsáveis pela refundação do Olodum. O Olodum tem uma história, de certa forma, parecida com a história do Banco do Brasil. Esse Banco do Brasil, que tem mais de 200 anos, que dizem que foi criado por Dom João VI, não é bem assim. Ele, de fato, criou um banco em 1808, e em 1829 esse banco faliu. Quebrou quando a família real voltou para Portugal. O Banco do Brasil que nós temos hoje é o Banco do Brasil que foi criado pelo Barão de Mauá, e terminou sendo confiscado e estatizado. Hoje se fala muito em privatização do patrimônio público. Ali foi feito o contrário. A mesma coisa foi o Olodum. O Olodum nasceu em 1979 como um bloco de carnaval, criado por 7 jovens negros do Maciel Pelourinho, mas era apenas um bloco de carnaval, que tinha o nome de Bloco Afro, era um bloco afro, mas não falava em negritude, não falava em combate ao racismo, não falava em preservação da cultura afro-brasileira. E em 1983, quando o João Jorge, recém saiu do Ilhéaê, foi para o Olodum, ele começou esse processo de transformação, de refundação do Olodum, que eu, 4 anos depois, a convite dele, me integrei e ajudei a continuar construindo e transformar o Olodum naquilo que o Olodum é hoje. Então é isso, eu sou Marcelo Gentil, eu sou historiador e sou especialista em gerência social para afrodescendentes, esse é o termo. Curso que fiz no Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Esse instituto é a faculdade corporativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, Marcelo Gentil, eu sou historiador, estou com essa camisa linda, maravilhosa, branca, estampada aqui a logo do Olodum, com o nome da Escola Olodum, calça jeans e um tênis de couro,
comprado pela internet, mas foi no Rio Grande do Sul, né? Marrom. Então, é isso aí. Vamos lá, agora eu vou sentar. Muito obrigada. Bem, como eu falei inicialmente, o Olodum nasceu com esse formato. Como era apenas um bloco de carnaval, e não saiu por problemas internos e também por crise financeira mesmo, não desfilou no carnaval de 1983, então as pessoas deixaram de acreditar no Olodum. E o Olodum literalmente deixou de existir. Dos 7 diretores fundadores, 6 abandonaram o barco. Ficou apenas um, José Carlos Conceição Nascimento, conhecido carinhosamente como Nego, que começou a convidar outras pessoas para reconstruir o Olodum. Uma dessas pessoas foi João Jorge, recém-saído no Olodum, como eu falei aqui. E aí ele disse, olha, tudo bem, eu aceito ir para o Olodum, mas só com uma condição. Se o Olodum não quiser continuar sendo apenas um bloco de carnaval, o Olodum está dentro de uma comunidade extremamente discriminada, no centro de Salvador, o Pelourinho, mas era local de tráfico de drogas, de prostituição, era a área proibida da cidade. E vocês nunca fizeram nada, nunca se preocuparam com a situação dessa comunidade. Nós temos que fazer alguma coisa, vocês topam? Aí disseram que topava. Eu acredito que não topava, que o pessoal não queria muito saber disso, não. Mas como essa era a única alternativa para ter João Jorge lá, terminaram aceitando. E já em 1983, o Olodum criou o seu primeiro projeto social, que foi o projeto Rufar dos Tambores, que depois se transformou em Escola Criativa Olodum. O projeto Rufar dos Tambores consistia em usar os tambores, usar a cultura como instrumento de formação e de transformação social. O Olodum nasceu sem uma sede. O Olodum não tinha sequer o que na época se chamava de CGC, que hoje é CNPJ. Não tinha estatuto, era apenas um agrupamento de amigos. E também não tinha sede. As reuniões do Olodum se davam na casa de um conselheiro, hoje saudoso conselheiro Martins. Se o Olodum não tinha uma sede enquanto instituição, imagine um espaço para abrigar o seu projeto social. Esse projeto, então, assim como nas ágoras gregas, né, as praças em que as pessoas se reuniam para trocar ideia, conversar sobre democracia, sobre sociedade, sobre tudo, o projeto funcionava exatamente dessa forma. Cada dia de aula era em uma rua diferente do Maciel Pelourinho, exatamente visando atrair os meninos e meninas do Maciel Pelourinho. Os primeiros aportes de recursos que o projeto Rufar dos Tambores recebeu, o primeiro foi da SESI, que, né, a SESI é Coordenadoria Ecumênica de Serviços, que é uma agência de cooperação vinculada ao Conselho Mundial de Igrejas. E o segundo foi da FUNARTE, Fundação Nacional de Arte, para vocês terem uma noção de linha do tempo, quando, no período em que José Sarney era presidente da República. Nesse meio tempo, o Olodum também, já em 1987, se transformou, por acidente, né, em uma banda, em um grupo musical. Por que por acidente? Porque o ritmo do Olodum já começava a fazer sucesso na Bahia e vários artistas resolveram gravar músicas do Olodum. E à medida que gravavam música do Olodum, as músicas faziam sucesso. No segundo momento, eles resolveram, além de gravar música do Olodum, convidar o Olodum para colocar a percussão na gravação da música. Fez mais sucesso ainda. Aí nós dissemos, olha, se nossa música está fazendo sucesso, quando eles gravam, se a nossa percussão faz sucesso, por que a gente não pode se aproveitar desse sucesso? Vamos tentar para ver se dá certo. Deu certo, já com o primeiro disco, nós ganhamos disco de ouro, e os primeiros investimentos, né, tirando esses dois que eu falei que são anteriores no projeto educacional, foram dinheiro dos shows do Olodum, que a gente revertia parte disso para bancar o nosso sonho, para bancar o nosso projeto social. Então, à medida que
o sucesso musical impulsionou o nome do Olodum, aí sim várias empresas começaram a nos procurar. Algumas nós fomos atrás, né, com a cara e a coragem, e outras vieram atrás da gente dizendo que gostaria de custear, de colaborar, de que forma que eu posso ajudar vocês a desenvolver esse projeto. E aí empresas públicas e empresas privadas, né, passaram a colocar recursos no projeto do Olodum. Foi um período também que começava a se falar em responsabilidade social, e nada mais fácil de alguém, de alguma empresa, se vender, demonstrar responsabilidade social, apanhando, tendo o seu nome relacionado a uma grife social de sucesso. Era isso que o Olodum era, uma grife social de sucesso. Eu, sinceramente, não sei se as empresas apoiavam, de fato, por responsabilidade social, ou porque queria ter seu nome vinculado ao Olodum. O importante é que o recurso começou a chegar, né? Começamos a captar também no exterior, principalmente junto a fundações e institutos que financiam projeto social pelo mundo, e dessa forma nós crescemos, nós nos transformamos. Então, acho que a princípio, não sei se consegui responder tudo, Respondeu. mas a princípio é isso aí. Obrigada. Eu gostaria de água aqui, viu, que a garganta está seca. O Marcelo, um pouquinho de água ajuda a arejar, né? Vitor, contigo. O Instituto Gueto nasceu da necessidade de termos um futuro igual, distribuído sem discriminação racial, e todas as ações de vocês são voltadas para a geração de oportunidades às pessoas negras. Isso está muito conectado com o que fizemos esse ano, como os dados pretos em branco, o mapa preto da educação, cursos de empreendedorismo, formação de estudantes e a própria Escola da Ponte para pretos. Tudo isso foi realizado acreditando que educação de qualidade e oportunidade fazem diferença real na vida das pessoas? Sim. Nesse ano de 2023, a gente teve a oportunidade de trabalhar bastante, né? Então, quando eu ouço os dados que Marcela trouxe, né, eu faço parte dessa plateia que ela diz que nem falaria, porque são dados que a gente já sabe, né? O Instituto ele coordenou uma pesquisa, né, que é a Dados Pretos em Branco. A gente olhou para a educação da pré-escola ao ensino superior, 15 estados, numa série histórica de 15 anos, ou seja, 2023, 15 anos para trás, para tentar entender como é que as pessoas pretas estavam performando na educação. Uma pesquisa encomendada pela Fundação Lehman, Instituto Natura e a Associação Bem Comum. E aí o que a pesquisa trouxe para a gente é que os dados de educação para pessoas pretas, eles são de fato alarmantes, né? Então, ela não trouxe nenhuma novidade, nada que a gente já não sabia, mas óbvio que ela evidencia uma teoria, uma ideia que a gente tem na cabeça. Então, eu acho que, a partir dessa pesquisa, a gente começou a entender que, se a gente não olhar com intencionalidade e foco para a educação, a gente vai fazer uma outra figura que a gente usa da ciência política, é o famoso colocar band-aid em fratura exposta. Não resolve, né? A bandeira de fratura exposta não dá em nada, né? Então, essa intencionalidade na área da educação é importante para a gente entender muitas coisas. Por exemplo, ontem eu estava ouvindo na CBN, né, uns dados a respeito de que tem mais pessoas pretas agora acessando as universidades. Quando você olha para esse dado, que mais pessoas pretas estão acessando a universidade, a primeira coisa que você fala, ai, que maravilha, mais pessoas pretas acessando a universidade. Mas se você conhece um pouco mais de idade, você descobre que é uma notícia boa, mas que no fim do dia ela acaba preenchendo uma função de meio que adormecer a gente, amolecer a militância. Porque se a gente for olhar
Marcela acabou de falar da década perdida, né, que no ensino médio a gente está meio que 10 anos atrás. Então, quando a gente olha para esses dados hoje, de mais pessoas pretas na universidade, a primeira pergunta que eu me faço é, bom, qual é a faixa etária que o negro entra na universidade? Porque quando eu olho para os dados de negros no ensino médio, é altíssimo os dados de negro no ensino médio. Mas quando a gente olha para esses dados, branco no ensino médio, negro no ensino médio, quando a gente converte para educação superior, você vê que os dados para brancos no ensino superior é alto e para negros é baixo. Então, isso traduz para a gente que essas pessoas que acabaram de entrar nas universidades, que a gente está festejando como um dado maravilhoso, tem 26, 27, 30 anos, que se perderam, terminaram na educação de jovens e adultos. Então, é um dado bom, óbvio, pessoas negras estão na universidade, mas se ele não é comunicado de uma forma correta, ele pode até sugerir para a gente que está tudo bem, que a gente está começando a mandar bem, e a gente vai dar uma relaxada, que não é possível. Na série histórica, as notas do SAEB, que é a Prova Brasil, que mede aprendizado, elas mostram que a gente olhou 15 anos e nenhum momento desses 15 anos, em nenhum lugar do Brasil, pessoas pretas tiveram a nota sequer igual à dos brancos. Nunca, em nenhum momento dos 15 anos. Sempre estiveram atrás, sempre estiveram com nota inferior. Então, quando você olha para esses dados da série histórica, você fala, bom, esse negócio que está melhorando aí, ok, tá. Mas, assim, é um problema de 120 milhões de pessoas. Então, a gente não pode olhar porque tem 10, 20, 30, uma virou CEO do Pacto Global, a outra é CEO de uma grande empresa, e a gente começar a acreditar que está tudo bem, que não é. Conceição Evaristo começou a falar, olha, que ela começou a escrever com 40 anos, aos 70 ela se sentiu viva. Conceição Evaristo, gente, 40 anos, 70 se sentiu viva. Então, a gente tem olhado para a educação com muita intencionalidade, né? E aí a gente também tem olhado para outras organizações que não são organizações mainstream, pretas ou brancas, estão fazendo trabalhos interessantes. Tem a Poliana, que está ali na plateia com Embaixadores da Educação, que nasceu em 2013. Aí tem o pessoal do NIA, né, que é o do NIM, de Infância Africana, que é onde eu levo os meus filhos aos sábados para fazer atividade que se conecta com a ancestralidade deles, tendo a capoeira no centro. Então, tem muita gente fazendo muita coisa boa. E esse ano, o Instituto Gueto, a gente tem se dedicado a olhar dados. Aí a gente criou o Mapa Preto da Educação, que é um grande dashboard de dados educacionais focado em raça para orientar tomadores de decisão, para que, bom, se eles usam a ideia da tomada de decisão baseada em evidências, a gente está recheado de evidências. Então, não há como dizer que não tem dados para tomar uma decisão. A gente olhou agora, só para você ter uma ideia, só de ensino fundamental 2, a gente olhou 37 milhões de linhas de dados de ensino fundamental 2. Então, tem dados. A gente também tem o problema de não ter dados pretos, porque, enfim, não são coletados, por isso que o nome do documento é dados pretos em branco. Os dados pretos estão em branco, não são preenchidos, isso dificulta a análise, mas a gente foi achando outras formas de contornar. A gente continua com a nossa escola da Ponte para Pretos, porque a gente acredita na empregabilidade de jovens pretos em programas de diversidade como mecanismo de política de compensação de rota. Então, essas pessoas precisam acessar o mercado de trabalho para promover mobilidade social, e a gente tem trabalhado muito durante esse ano. E aí a gente sempre está à disposição dos tomadores de decisão, porque é exatamente nesse setor que a gente quer influenciar, e a gente tem tentado influenciar com evidências, com dados e com inteligência. Muito bom. Eu acho que é importante acrescentar um dado quando a gente fala de educação da mulher negra. Os nossos dados mostram o quanto nós evoluímos, o quanto nós acessamos, mas ainda assim acessamos áreas muito mais ligadas a áreas de humanas, né? Então, toda uma discussão que a gente tem feito com mulheres negras para sonharem em acessarem outras áreas. E no contraponto, você falou de carreira, a carreira da mulher negra, infelizmente, ela começa depois do 40. E quando você compara com a mulher branca, ela está ali na casa dos 20, 20 e poucos anos. E ainda assim, muitas vezes ela fica congelada numa vaga invisível ali mais do que 5 anos. Então, acho que é importante a gente olhar com cautela, né? Hoje, olhando para o mundo corporativo,
Nós somos menos do que 30% de mulheres negras dentro das empresas, então, e ainda assim, né, nas atividades funcionais ou congeladas. Só me permite só uma parte, rapidamente. Quando eu concluí o meu mestrado, na Fundação Getúlio Vargas, eu tinha 38 anos e uma companheira, colega minha de classe, tinha 28. Quando ela tiver 38 anos, ela tem 10 anos de mestra. Sim. Quando ela tiver a minha idade, aí se eu vou disputar uma vaga junto com ela, eles vão olhar e vão fazer, pô, ela Sim. só de mestrado ela já tem 10 anos, que é a diferença de idade que a gente tem. É sobre esse acesso. As pessoas brancas continuam acessando o ensino superior com 17 anos. E as posições de liderança, a carreira delas também evolui muito mais rápido. Acho que esse é o ponto, todas as vezes que vocês estiverem mediante, num processo seletivo, se atentar a esses detalhes, né? De que, assim, olhar para a população preta com a competência e o reconhecimento necessário, e aí sim nós vamos mudar o ponteiro, porque senão a gente não evolui. Nós vamos para a última pergunta, tá bom? E aí é comum para vocês três, eu vou começar pela Marcela. A pergunta é a seguinte, né? E você fazer as considerações finais, trazendo aqui, se você pudesse, né, pedir alguma coisa além de dinheiro para as empresas, para as organizações que estão aqui com a gente, o que você solicitaria? Obrigada pela pergunta. Primeiro, eu queria só, rapidamente, quem aqui é de empresa? Quem trabalha em empresa? Tá. Talvez 50% da plateia, né? Um pouquinho mais, talvez. Quando você vai ascendendo na empresa, nas salas de reunião que você entra, nas pessoas mais poderosas da empresa, quanto vai embranquecendo e quanto você não vê pessoas negras, quando você, assim, se você não soubesse de nenhum dado, só de entrar na sala nos processos decisórios das empresas, eu queria saber quem já, assim, se empiricamente, sem olhar nenhum dado, a gente não tem... essa premissa não é verdadeira, assim. Queria saber quem acha que pessoas negras estão nos processos decisórios no alto escalão das empresas aqui. Alguém acha? Então, assim, o convite que eu ia fazer, especialmente para as pessoas brancas, assim, porque eu não preciso fazer... para a gente ver como que a gente não coloca band-aid nas fraturas expostas, sabe? Um país com o racismo estrutural que a gente vive, do nosso histórico de escravidão e do jeito que a gente está, vamos parar de colocar band-aid, turma. Então, assim, esse é o primeiro convite que eu faria, que eu achei muito bem... na verdade, é triste, né, a gente ter que falar disso, mas eu acho que é uma colocação para quem é das empresas. E acho que essa é a reflexão que eu queria deixar em relação a intencionalidade, né, e agora falando da atuação do todos, a gente está com uma intencionalidade bastante grande, que foi uma palavra também muito usada aqui hoje, e a gente tem usado internamente, para influenciar todas as políticas públicas educacionais do Brasil. O nosso documento de Educação e Equidade Étnico-Racial, que foi feito junto com a MAEM, com uma coalizão de compromisso antirracista, está influenciando toda a organização. Então, no ano que vem, eu até anotei aqui para não esquecer nenhuma, toda a influência para incidir na lei dos 24 estados que já tem de ICMS de educação sobre a ótica de equidade, o PAR, o Fundeb, o Plano Nacional de Educação, o Sistema Nacional de Educação, se ele vier. Então, eu acho que a maior contribuição que o Todos pode dar para essa agenda é que ela seja transversal. Mas não transversal, porque às vezes quando você fala transversal, não fixa em nada, né? Fica transversal, mas de verdade a gente pautar governo estadual, governo federal, para que essas mudanças aconteçam de forma sistêmica. Não dá para ser pontual, porque pontual fica band-aid na fratura exposta. Posso usar isso em outras palestras até? É sua frase ou é de... Foi eu que fiz. Então tá bom. Então, só para dar o crédito certo na próxima que eu Del for. Rey, Vitor, 2019. Show. Não, aí já faz merchan do Instituto Gueto, né? Já vai tudo junto. Então, é nesse sentido, e também a gente está, né, sempre aprendendo como pessoas e como organização. Então, se eu tiver falado alguma bobagem, eu vou ficar aqui até mais tarde. Vocês podem me puxar depois e falar, Marcela, você errou o conceito, você falou essa bobagem, estou sempre aprendendo. E o Todos pela Educação está absolutamente aberto a todos vocês que quiserem contribuir,
criticar, somar. No nosso site tem todos os documentos que a gente já produziu com as organizações parceiras, não só com a Maim, mas com várias outras. Enfim, DBR também tem nos ajudado, várias outras organizações, não vou mencionar todas aqui. Então, a gente está absolutamente para cooperar e para construir de forma conjunta para o país que a gente quer, para daqui a, não 10 anos, que é muito longe, mas que daqui a 3, 4, 5 a gente esteja sentado aqui, a realidade do país seja outra, e a gente possa ter trabalhado junto, empresa, governo, sociedade civil, todas as organizações aqui presentes, enfim. É isso, e muito obrigada pela oportunidade. Nalva, eu estava meio nervosa no começo, eu só agradeci o Gibson e o Gilberto, e às vezes a gente esquece da mediadora. Então, obrigada, Nalva, por todo o seu trabalho, né, no pacto e na sociedade como um todo, e obrigada aos meus companheiros aí, que eu sempre aprendo bastante. Obrigada, Marcela. Marcelo, por gentileza, suas considerações finais, se você tem algum pedido, mas a gente está com o tempo apertadinho, 1 minutinho para você e 1 para o nosso amigo Vitor. Este é um tema que eu entendo que daria um dia inteiro de boas reflexões. Acho que a nossa ideia aqui é poder pincelar e fazer as provocações para que a gente olhe para o investimento, né, privado, o compromisso de cada instituição, o propósito para alavancar. Então, hoje o nosso tempo era apertadinho, mas a gente volta. Vamos lá. Considerando a pergunta que você fez para todos, né, o que pedir para as empresas além de dinheiro? Dinheiro é importante. Mas, sobretudo, sensibilidade. Né? É importante que as empresas tenham ciência de que ESG não pode ser apenas uma sigla para sensibilizar a sociedade e para conquistar e fidelizar clientes. É importante que, sobretudo, a ESG seja uma prática real das empresas. Né? Muito se fala em responsabilidade social, mas, na prática, nem todo mundo que fala em responsabilidade social tem concretamente uma prática de ser responsável socialmente. E, às vezes, até apoia projetos, né, da comunidade, apoia projetos 1000, mas internamente, com o seu corpo de colaboradores, não tem uma postura realmente de responsabilidade social com o ser humano. O Olodum procura ter essa sensibilidade. O Olodum usa a cultura para, como eu falei aqui, para formar e transformar. Muitas das pessoas que passaram pelo projeto social do Olodum, Escola Olodum, hoje estão no Olodum, né, na música, né, tocando, cantando, na direção. Está aqui esse garoto de verde, eu digo garoto, porque eu conheci quando cheguei no Olodum, ele estava pequenininho. No clipe do Olodum com Michael Jackson, ele tinha 12 anos. Levanta aí, vai aqui. Vem aqui em cima. E hoje, juntamente comigo, é presidente do Olodum. O Olodum tem 2 presidentes, Marcelo Gentil e Jorge Ricardo. Nós éramos vice até abril. O João Jorge era o presidente, eu vice-presidente, o Jorginho vice-presidente. E, quando o João Jorge saiu para ir para a Fundação Palmares, nós resolvemos fazer mais uma revolução no Olodum. Isso não, vamos fazer uma presidência compartilhada. Para vocês terem uma ideia, uma das principais produtoras do Olodum, Vanusa, é aluna egressa da Escola Olodum. Estudou canto, estudou dança e canto coral na Escola Olodum. Magda, que hoje é quem cuida da nossa parte financeira, quem administra o nosso dinheiro. Estudou gestão financeira, mas ela veio da Escola Olodum. E uma série de outras pessoas, não vai dar tempo de ficar citando todo mundo aqui, porque o Olodum procura fazer isso, reter talentos. O Olodum procura, na prática, mostrar que tem responsabilidade social. E é isso que nós queremos que as pessoas saibam, é isso que nós queremos, que as pessoas conheçam o Olodum, além do bloco de carnaval, além da banda musical, que é reconhecida
internacionalmente. Essa é a responsabilidade do Olodum. Nós, por exemplo, na escola do Olodum, quando ensinamos música, nós não ensinamos apenas a tocar violão, guitarra, teclado ou a tocar tambor. Tem que aprender teoria musical. Isso é importante. A escola Olodum, além da dança, além do canto, ela trabalha com formação de liderança. Cidadania, direitos humanos, relações interpessoais, prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, prevenção ao uso de drogas, inclusive as lícitas, né? Uma série de conteúdos que é o que vai fazer com que exatamente as pessoas sejam formadas para a vida. Porque nem todo mundo que passou pela escola Olodum vai conseguir se encaixar no mercado da música, no mercado da dança. Assim como nem todo mundo que passa pela divisão de base de um time de futebol se torna jogador de futebol. Porque se todo mundo fosse jogador de futebol, ninguém ia para o estádio assistir. Se todo mundo fosse músicos e cantores, ninguém iria pagar para assistir show. Então, é importante você preparar as pessoas para a vida, para que essas pessoas se encaixem na sociedade e possa dar a sua contribuição para a sua própria transformação e para a transformação da sociedade em que vive. E esse é o papel que o Olodum faz. O Olodum, para concluir, faz formação de professores de escolas públicas e particulares. Nós aqui temos um kit de cartilhas e revoltas negras que nós usamos para fazer esse trabalho, tanto em sala de aula com os nossos alunos, mas também nos seminários e cursos de formação de professor. Nós pretendemos agora fazer um 5º volume, que é sobre a independência da Bahia, que consolidou a independência do Brasil no dia 2 de julho, e depois transformar tudo isso em uma radionovela pelo YouTube. O projeto está pronto, está faltando recurso. Quem sabe se uma dessas empresas socialmente responsáveis que estão aqui não nos ajuda a bancar esse sonho. Muito obrigado. Esse material eu trouxe para a organização do evento. O Marcelo continua aqui no evento com a gente. Acho que no final do dia, amanhã, é possível ainda buscar um pouco mais. Vitor? Bom, agradecer. Obrigado, Pacto, Gibson, Nalva. É sempre um prazer estar com o Nalva. Giba, valeu mesmo o convite. As meninas que cuidaram de mim, passagem aérea, enfim, informações, tudo que eu precisei para chegar aqui bem informado. Ficar à disposição de vocês e talvez eu sugeriria como uma última etapa, eu acho que, primeiro, para a nossa comunidade preta, é a gente fazer os nossos processos de autorreflexão, ver quais são as nossas contradições que a gente está metido, porque elas existem, as nossas contradições como povo, para que a gente consiga avançar e talvez você, não negro, logo branco, antirracista, eu te convido a acessar dados, eu te convido a acessar evidências, eu te convido a acessar a história da nossa comunidade. Eu acho que, na verdade, eu te convido a ser inteligente, porque somente sendo burro você não faz alguma coisa por conta das questões raciais. Porque se você for inteligente, você descobre que teve um negócio chamado escravidão, que teve todo esse processo que originou o que a gente chama de racismo estrutural hoje e que é preciso políticas compensatórias, senão o Brasil será um eterno país em desenvolvimento, nunca será desenvolvido. Então, acho que eu te convido a ser inteligente e que essa inteligência nos ajude a ter bons caminhos. Obrigado.